Olá, bom dia. Hoje, sexta-feira, dia 6 de novembro de 2020. Madrugada tensa, preocupante nos Estados Unidos. Eleitores republicanos passaram a noite em vigília, de olho nos votos da Pensilvânia e da Geórgia. Bem, hoje cedo uma má notícia. A Geórgia está dando vitória, pelo menos até o momento, para Joe Biden. Aqui está a Fox, o mapa de contagem da Fox, com o estado da Geórgia já em azul claro. Estão tecnicamente empatados, 49,4% para Biden e 49,4% para Trump. Bem, os demais estados, ainda em aberto, Carolina do Norte, Trump tem uma relativa vantagem, mas na Pensilvânia é quase também empatado, está quase empatado com Biden, 49,6% para Trump, 49,3% para Biden. E em Nevada, já 84% dos votos contados, Biden continua na frente, 49,4% contra 48,5%, quase um ponto percentual de diferença. Bem, acontece o seguinte, o Donald Trump anunciou hoje uma novidade, uma surpresa, nós estamos aguardando, mas a surpresa, mesmo nesse momento, é que já não podemos contar com esses mapas eleitorais para acreditar na vitória de Donald Trump. Por aqui parece as coisas se encaminham para dar a vitória a Biden. Restará a Trump, depois de encerradas as contagens de voto nesses 4 estados, ou melhor, nos 4 estados, o caminho dos tribunais. Não lhe restará alternativa, senão essa. E aí, aí Donald Trump tem, sim, a seu favor o fato de que existem hoje inúmeras provas de que houve uma fraude monstruosa. Muitos dizem a maior fraude eleitoral de todos os tempos. Pois é. Pessoas mortas que votaram, correios que pegaram cédulas eleitorais depois do dia 3 e carimbaram com data anterior ao dia 3. Isso está se revelando cada vez em maior número. E por aí vamos. Bem, o fato é que Donald Trump terá sim que buscar o caminho dos tribunais e contar com o apoio do Partido Republicano. Mas agora vem outra má notícia. Já houve uma traição declarada dentro do Partido Republicano a Donald Trump. Esse senhor que vocês estão vendo, Chris Christie, governador de New Jersey, simplesmente virou as costas para Trump, não deu-lhe nenhum apoio no Estado e disse que não colaborará. O Partido Republicano não tem que se envolver nesse negócio, é preciso reconhecer a derrota. Ele não chegou a dizer nesses termos, mas está colocado aí sim uma clara defecção. Outros podem seguir o mesmo caminho. O Comitê Eleitoral de Donald Trump já tem acusado a falta de cooperação de muitos republicanos importantes hoje. Bem, eu disse num vídeo anterior que o homem é corrupto e corruptível. Nesse caso, entende-se, muitos republicanos podem estar ouvindo o canto da sereia. Para que se incomodar? Você tem todo um mandato pela frente, acabou de receber um mandato novinho do povo, vai se envolver agora em batalhas jurídicas para ter um mandato todo complicado depois. Para que isso? Deixe quieto. Pois é, muitos podem já estar sendo acossados por este canto, por assim dizer. E é claro, muitos deixarão de lutar. Isso é possível e previsível. Mas o problema maior não é nem de longe a traição de alguns republicanos. O problema maior é a sacralização de um termo que tem tomado conta hoje
do noticiário internacional. Se Donald Trump for aos tribunais, é sinal de que não reconhecerá a derrota. Claro, não reconhecerá a vitória de Biden. E isso, para a mídia internacional, toda ela na mão de um pequeno grupo de proprietários, está dizendo que será um ataque à democracia. Aliás, Joe Biden já disse isso. Ele mandou este recado nessa madrugada. Ele disse que ninguém vai tirar a democracia, nem agora, nem nunca. Bem, esse é o maior problema que enfrentaremos porque já há um precedente na história. Cria-se um termo, sacraliza-se esse termo e, independente do que o compõe, quem se manifestar contra pode ser perseguido, acusado de despotismo e assim por diante, coisas do gênero. É o que está se anunciando na América. Quem for contra a vitória de Biden será automaticamente considerado inimigo da liberdade, inimigo da democracia. Pois é, não importa como o candidato Biden chegou à presidência, não importará, mas importará sim aqueles que desconfiarem ou manifestarem insatisfação pela forma como Biden chegou à presidência. Esses serão acusados de inimigos da liberdade. O precedente histórico aconteceu em Roma há pouco mais de 7 anos. Bergoglio subiu ao trono de Pedro numa série de irregularidades. Para começo de conversa, a sua forte ligação com a maçonaria argentina e com os movimentos esquerdistas daquele país já diziam, ele é comunista, sim, portanto, estava automaticamente excomungado, mas não deixou de concorrer para o trono e foi eleito. E logo depois das eleições, uma declaração bombástica do cardeal Daniels. Ele disse: nós criamos um grupo, uma máfia para eleger Bergoglio, ou seja, outra grande irregularidade. Um grupo externo fez campanha, articulação política para a vitória de Bergoglio, o que invalidava automaticamente a sua eleição. Acontece que ninguém fez nada. Contando com o quê? Contando com a sacralização do cargo. Para muitos católicos, o papado em si mesmo é divino, não importando quem o ocupa. Chegou ao papado, torna-se divino também. Portanto, falar mal do homem que chegou ao papado é falar mal de algo sagrado como o papado. E muitos católicos caíram nessa. Não acusaram o lobo porque o lobo vestia-se de papa. E as vestimentas, o cargo, o título, isso por si só já é motivo suficiente para sacralizar o homem que ocupa o cargo. Bem, na América acontecerá a mesma coisa. Venceu, venceu. E se venceu, venceu por um processo legal e democrático. Portanto, contestar a vitória é contestar o processo sagrado da democracia. É isso. E aqueles que se opuserem serão perseguidos, como foram bispos, padres, cardeais, até mesmo cardeais, arcebispos na igreja, quando começaram a haver irregularidades na eleição de Bergoglio e manifestaram as suas opiniões. Bem, a maioria calou, evidentemente, como agora na América muitos republicanos estão calando. Quem, é preciso perguntar, dará a vida pela verdade neste momento? Na Igreja Católica, poucos deram a vida pela verdade quando viram que foi eleito, de forma irregular, um homem cheio de heresias. Pode ser até mesmo um apóstata. Pois bem, agora nos Estados Unidos, republicanos estão calando porque veem que será muito difícil lutar contra este poder democrático, por assim dizer, que está se assentando na Casa Branca. Depois de
inúmeras provas de falcatrua nas eleições. E a perseguição será grande, meus amigos. Donald Trump, por exemplo, já está recebendo novas sanções, tanto de Facebook quanto do Twitter. Os democratas, por exemplo, pediram para que o Twitter suspenda Donald Trump até que todos os votos sejam contados. E o Facebook proibiu a página pró-Trump Stop the Steal para não deslegitimar as eleições. E claro, muitos outros serão perseguidos nas redes sociais, nos seus ambientes de trabalho e lazer, e muitos até mesmo em seus próprios lares. Bem, estamos vendo com isso, quem sabe, o fim definitivo, o fim derradeiro, o derradeiro fim da civilização judaico-cristã, porque esta é baseada nos valores morais da filosofia, os valores éticos da filosofia grega, na concepção metafísica de Platão e Aristóteles, no direito romano, mas, sobretudo, na espiritualidade das duas grandes religiões monoteístas, o judaísmo e o cristianismo, em algum sentido também do Islã. Pois bem, acontece que este pacote que cimentou a civilização judaico-cristã está em risco, porque hoje vemos entrar no panteão da cultura e da civilização de um modo geral novos deuses, como por exemplo este, chamado democracia. Democracia, embora seja hoje um termo absolutamente vazio, não pode ser atacada. E tudo que conteste a legitimidade da vitória de Biden é um ataque direto ao Deus da democracia. Será usado deste modo. Como, por exemplo, outro Deus está sendo usado neste momento, lá em Roma, de Roma para o mundo. O Deus chamado clima. Hoje não se pode falar nada que represente uma ameaça a esse Deus, a condição climática, sem falar num Deus mais forte como Pachamama, ou seja, a própria Terra vista como uma divindade. A Terra não é mais criatura, a Terra é criadora, é uma mãe senciente e agonizante. Pois é, com novos deuses, o fim da civilização judaico-cristã está definitivamente dado. Bem, ainda resta um fio de esperança. Resta uma Suprema Corte que investigará de modo isento todas as irregularidades e pode ou cancelar a eleição ou dar vitória a Donald Trump. Seria o último bastião, ou melhor, seria uma boia, a última boia jogada ao náufrago chamado civilização judaico-cristã. Mas é só uma boia. De resto, é preciso saber como viverá a América agora, se legitimado for o candidato Biden, a sua vitória, como ficará? Ficará como está, dividida, evidentemente, porque os republicanos, os eleitores republicanos conscientes do que aconteceu, jamais aceitarão Trump como Biden, melhor dizendo, como seu presidente. E aí é preciso ficar de olho como acontecerá esta convivência entre uma América dividida, a convivência entre os democratas e os republicanos, ou melhor, a esquerda e a direita. Não será tranquila, certamente. Ninguém da esquerda aceitaria hoje Donald Trump como seu presidente, assim como muitos da direita não aceitarão Biden como seu presidente. E aí, como fica? Bem, temos que aguardar para ver. Mas uma coisa é certa, meus amigos. Hoje, só quem pode dar sobrevida à verdadeira democracia, não essa usada por Biden como um balão vazio ou como uma divindade sem corpo, é Donald Trump. Uma vez tirado
Bem, aí é bom olharmos para a Venezuela, como é a vida lá, porque pode ser a vida de todo mundo daqui para frente. Quem viver, verá. Muito bem, é isso. Eu quero dar um recado. Ontem algumas pessoas me perguntaram, e aí, professor, não tem mais abraço? Cadê os abraços? Bem, eu estou anotando quem me pede abraços, e no domingo farei um especial, o Domingo do Abraço. Eu pegarei o meu carrinho, irei até uma comunidade do interior e na pequena viagem, lerei aqueles que me pedem abraço, citarei os seus nomes. E chegando na comunidadezinha, uma comunidadezinha rural bastante interessante, tirarei algumas fotos aqui da minha região e enviarei para os membros do canal. Um mimo para os queridos amigos que tornaram-se membros desse canal. Então aguardem, domingo, depois do almoço, nós entraremos com o Domingo do Abraço, um especial de domingo. Aguardo vocês lá. Enquanto isso, nós vamos esperando por aqui a novidade anunciada por Trump. E assim que aparecer alguma coisa, a gente volta. Até depois.